Minha saudação a você nesta manhã do santo dia de sábado. Quem sabe se você está assistindo esta mensagem fora do sábado, que a mão do Senhor repouse sobre a sua vida também e que juntos nós possamos nos desenvolver para vermos a Jesus e morarmos com Jesus. Nós vamos ler um texto que está em Apocalipse 16. Tome a sua Bíblia e abra em Apocalipse 16. Vamos orar? Pai de amor, olha para cada um de nós e tem piedade de cada um de nós. Reaviva-nos, restaura a nossa esperança e a certeza da salvação. Que o estudo desta manhã nos dê luz, nos relembre de que o Senhor tem conduzido a vida dos seus filhos. Que o Senhor tem conduzido os nossos passos. Te agradecemos, ó Deus, porque um dia pudemos te conhecer. Dá-nos a paz, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós temos estudado alguns dos eventos finais, eventos que têm seu lugar precisamente antes do retorno de Jesus. Esses eventos, podemos citar um reavivamento e uma reforma, a sacudidura, a chuva serôdia, o selamento, o alto clamor, o decreto dominical, o decreto de morte, o tempo de angústia, as 7 últimas pragas. Alguns destes eventos nós já estudamos. E em Apocalipse 16, nós vamos falar das 7 últimas pragas. O verso 1, ele diz assim: ouvi vinda do santuário uma forte voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Aqui está a mensagem das 7 pragas. Estive olhando as pragas, as mazelas que já assolaram o nosso planeta. E me deparei com o verão do ano 430. Atenas, uma cidade cosmopolita, uma cidade civilizada, uma cidade plena de cultura, o berço da democracia. Esta cidade foi abalada por uma doença misteriosa e mortal, completamente desconhecida, que espalhou-se por todo o território em um surto de epidemia. E esta doença ficou conhecida como a praga de Atenas. Muitas outras pragas assolaram o mundo. E eu posso citar a praga da peste negra, da gripe espanhola, a praga de Marsella, a praga de Antonina, chamada de peste de Antonina, a praga de Justiniano. Múltiplas foram as mazelas, as pragas que caíram ceifando milhares de vidas. Posso citar ainda a fome, o Covid-19, que está matando pessoas que conhecemos, que amamos em nossos dias. Pragas que fizeram as pessoas se aterrorizarem. Mas a Bíblia está falando de 7 últimas pragas. E estas, meus irmãos e amigos, serão os mais terríveis flagelos pelos quais um homem já passou. No decorrer da história, a ira de Deus se manifestou sobre o homem, mas sempre manifestou-se misturada com a misericórdia do céu. Para Deus, o infligir castigo é um ato estranho. O profeta Isaías diz que é o ato inaudito de Deus. Mas a santidade, a dignidade de Deus, da sua lei, têm sido espezinhadas. E Deus há de retribuir ao homem o que ele tem feito contra o Senhor
e a sua vontade, a sua santidade, e por que não dizer contra a sua soberania? Ao olharmos para o Antigo Testamento, nós vemos 10 pragas que caíram sobre o Antigo Egito. E essas pragas caíram justamente quando Deus estava para livrar o seu povo do cativeiro dos egípcios. E essas pragas, elas eram de caráter semelhante aos juízos mais terríveis e extensos que devem cair sobre o mundo também precisamente antes do libertamento final do povo de Deus. Todos os juízos sobre os homens até hoje, antes do final do tempo da graça, antes de se fechar a porta da graça, todos os juízos foram misturados com a misericórdia do Senhor. Mas no juízo final, as 7 últimas pragas constituem a ira de Deus derramada sem mistura de misericórdia. O que são as pragas e por que são derramadas sobre a terra? Encontrei um texto de 1886, Review and Herald. Deus guarda um registro das ações das nações. Os algarismos estão se avolumando contra as nações nos livros dos céus. Nós já estudamos a respeito desses livros. O livro da vida, o livro memorial e o livro da morte, ou o livro dos pecados. E quando tiverem feito, os homens, uma lei a qual a transgressão do primeiro dia da semana receberá uma punição, então a taça de Deus estará cheia e será derramada sobre a terra. Afinal de contas, a Bíblia fala do 7º dia como dia santo, não o primeiro. As pragas, meus queridos, mostram quem é Deus a um mundo que persistentemente recusou sua graça, seu amor e a salvação que ele tem oferecido desde o princípio. As pragas reivindicam a santidade do caráter de Deus, a dignidade da sua santa lei, que é a exteriorização do seu caráter, e também reivindica a soberania e a adoração ao único e verdadeiro Deus, o Deus do céu. As pragas, elas punem a apostasia e os apóstatas, que escolheram viver sob a direção de Satanás. As pragas demonstram a justiça e a misericórdia de Deus para com o homem. As pragas ainda revelam o espírito de rebelião dos ímpios e demonstram o caráter dos santos. As pragas, elas são as manifestações reais, são literais manifestações do juízo de Deus que precedem a libertação final do seu povo. E quais são as pragas? O verso 2 de Apocalipse 16 mostra a primeira praga como sendo úlceras malignas. Muitas vezes ouvimos falar em tumor benigno, tumor maligno. Aqui são úlceras, feridas dolorosas, malignas, pestilentas, que eclodirão pelo corpo daqueles que têm o sinal da besta e adoram a sua imagem. Não existirá um tratamento, um alívio, uma cura para estas feridas. E ficará então exposta à falsidade dos espíritos, das curas, dos milagres, e mesmo a confiança dos homens que depositaram nessas atuações malignas, enganosas. A segunda praga, o verso 3. O mar se converte em sangue com a morte dos seres marinhos. A água apodrece, suja, cheira mal à semelhança do sangue de quem já morreu, um sangue coagulado. Como navegar em águas assim? As praias vão expor a visão assustadora das criaturas marinhas mortas, o terrível odor das orlas marítimas.
Esta é a segunda praga. A terceira praga está nos versos 4, 5, 6 e 7. Onde rios e fontes d'água se convertem em sangue. Acontece praticamente a mesma coisa da segunda praga. Só que agora bem mais perto da casa dos homens, do dia a dia dos homens. Irmãos, amigos, pensem um pouquinho em como fazer a limpeza, lavar as roupas, tomar um banho, regar as plantas, as flores. Como beber esta água? Assustador, não é verdade? A quarta praga está nos versos 8 e 9. Cai sobre o sol, ou é derramada sobre o sol. O sol aquece, ilumina, traz vida, mas aqui nesta praga o sol queima os homens com fogo, atormenta e destrói a vida, traz seca e fome como nunca vistas antes. O culto ao Deus Sol, a adoração ao dia do sol, a adoração no dia do sol, é uma idolatria generalizada do passado e do presente. E o Deus Sol agora se torna em praga e tormento ao homem, matando os seus adoradores. Ah, irmãos e amigos, se esses mesmos homens tivessem aceitado, amado, obedecido, adorado ao verdadeiro sol, o sol da justiça que é Cristo Jesus. Durante esta praga haverá fome da palavra de Deus. Em toda a terra haverá uma busca desassossegada, a fim de aliviar o sofrimento e a necessidade que as primeiras 4 pragas acarretaram. Os homens buscam a palavra de Deus para evitar futuras calamidades. Não é uma busca sincera, não é uma busca piedosa, é uma busca para fugir da dor, para fugir das pragas, do sofrimento que elas infligem. Mas os homens estão buscando a palavra de Deus num tempo errado. Não a acharão. Hoje é o dia de buscar a palavra do Senhor. Hoje é o dia de viver pela palavra do Senhor. A quinta praga, versos 10 e 11, ela é derramada sobre o trono, o reino da besta é coberto de trevas, o trono da besta, o reino é coberto de trevas. E os ímpios agora, segundo os versos bíblicos, mordem a língua de dor. Aquele poder religioso apostatado que também pretende um papel de potência mundial, misturando igreja e Estado, sofre uma escuridão que pode ser sentida. O pastor Araceli Melo escreveu que este trono que recebe a quinta praga é o trono que mais mal fez à família humana. Nenhum trono antes dele ou depois dele fez tamanho mal como ele fez e está fazendo ao homem. Este trono corrompe a justiça e gera a apostasia da verdade e comete blasfêmias. Esse trono vive o orgulho e a falsa deidade. Esse trono, ele vive a falsidade e falsifica o cristianismo. Esse trono lançou a verdade por terra e prospera no erro. Presumiu ter o direito de mudar as leis de Deus. Esse trono criou os falsos ensinamentos em matéria de fé, os dogmas antibíblicos inexistentes na palavra do Senhor. Esse trono negocia com as graças da salvação e comercializa o perdão dos pecados. Esse trono humilhou reis e anulou seus decretos e por fim os excomungou. Esta praga, a quinta, são trevas físicas acompanhadas de frio e angústia. A ausência de luz e o gelo serão tão impressionantemente dolorosos depois do calor intenso da quarta praga. A sexta praga, versos 12 a 16, o secamento do rio Eufrates e o Armagedon. O rio Eufrates era fonte de vida para a Babilônia. Passava por dentro da antiga Babilônia de Nabucodonosor.
E dentro do contexto, a interpretação que se ajusta muito bem a esta praga, como o secamento do rio Eufrates, representa os povos sobre os quais a Babilônia simbólica domina. No capítulo 17, nós vemos aqui a Babilônia, a meretriz, a prostituta, sobre muitas pessoas, ou melhor, sobre muitas águas, que são muitas pessoas. Logo, o secamento do Eufrates, das águas, indicam que estas pessoas não apoiam mais Babilônia. Este é o secamento do Eufrates. Babilônia não tem mais o apoio das pessoas sobre quem ela exerceu autoridade e poder. Gilmar Gonzalez, teólogo, diz: o rio Eufrates significava a vida para a Babilônia antiga. O dia em que o rio secou, Babilônia foi conquistada e foi vencida, e sua destruição foi repentina e irreversível. E assim será com o secamento do Eufrates na sexta praga. A destruição de Babilônia será irreversível. Ela será por fim vencida em nome de Cristo Jesus. E o Armagedon? O Armagedon, queridos, é a última grande batalha da história dessa terra, ainda no futuro, mas não muito longe de hoje. É uma batalha entre a verdade e o erro, entre Cristo e Satanás. Os anjos caídos participarão da batalha do Armagedon. A luta será dirigida contra os filhos de Deus, determinando uma grande perseguição. O dragão, o paganismo, o espiritismo, a besta, a religião popular, o falso profeta, o protestantismo apostatado, simbolizam e representam os poderes religiosos que juntos construíram a grande Babilônia no tempo do fim. Os preparativos para a batalha do Armagedon se dão na sexta praga, mas a batalha em si se dá na sétima praga. Haverá derramamento de sangue em uma escala sem precedentes. Estarão implicadas todas as nações da terra, mas Cristo e os exércitos do céu, finalmente intervirão e terminarão a batalha. Os santos vivos presenciarão a batalha do Armagedon, mas não participarão diretamente dessa batalha. Mais importante do que a geografia, do que a cronologia, o que realmente está em jogo no Armagedon é o contexto, é o espiritual, diz William Branson. Será, na verdade, uma luta entre o diabo e as nações ímpias de um lado e Deus e seu povo do outro lado. O que está em jogo no Armagedon é o espiritual. E a sétima praga, versos 17 a 21. A taça deste anjo com a cólera de Deus é derramada sobre o ar. E então uma série de acontecimentos espetaculares vão paralisar os ímpios. Ilhas desaparecem, relâmpagos, trovões, montanhas não se acham mais, pedras de mais de 30 quilos, elas caem do céu sobre os ímpios. A apostasia, a Babilônia receberá por fim o seu julgamento, diz o pastor Roy Alan Anderson. E então, o povo, os ímpios, percebem que foram iludidos. E o livro O Grande Conflito, página 655 e seguinte, dizem, essas páginas, que um acusa o outro de o ter levado à destruição. E todos se unem para acusar os seus pastores, que foram infiéis e só profetizaram coisas agradáveis, levando-os a anular a lei de Deus e a perseguir os que queriam santificar a lei, incluindo o Santo Sábado. E em seu desespero, esses ensinadores agora vão confessar a sua obra de engano. E as multidões furiosas, diz o Grande Conflito, exclamam: estamos perdidos! E vós sois a causa de nossa ruína,
olhando para os pastores infiéis e se voltam contra esses pastores. Aqueles que antes admiravam, agora estão rechaçando, os acusando e proferindo terríveis maldições sobre eles. Ouça bem, as mesmas mãos que antes coroavam de lauréis levantar-se-ão para destruí-los. As espadas que deveriam matar o povo de Deus são agora usadas para exterminar os seus inimigos. Por toda parte há contenda e morticínio entre os ímpios. Irmãos, é de fato assustador. Mas não podemos olvidar que pouco depois Jesus Cristo voltará. Quando é que vão ocorrer as pragas? Quando lemos a primeira, no verso 2, nós vemos que esta praga ela é derramada após os homens receberem a marca da besta e adorarem a sua imagem, após a mensagem do terceiro anjo. E as 7 últimas pragas constituem na plenitude da ira de Deus sem nenhuma medida de misericórdia, mostrando que o tempo da graça terminou, a porta da graça se fechou. Então, quando caem as pragas, após Jesus Cristo terminar seu ministério no lugar santíssimo do santuário celestial. Ou seja, hoje ainda é tempo de graça, a porta da graça está aberta, Cristo ainda está no santuário celeste. Portanto, é um momento solene, é um momento de consagração da vida. As pragas caem após o alto clamor, que também já falamos dele. Todos terão sido avisados em todo o mundo da verdade como ela é em Cristo Jesus. Da distinção do sábado como um dia santo. Todos terão a oportunidade de decidir, aceitando ou rejeitando a verdade, se aproximando de Cristo ou se distanciando de Cristo. As pragas caem após o selamento daqueles que colocaram a vida nas mãos de Deus e viveram em santificação. Ou seja, quando as pragas caírem, cada caso estará decidido para a salvação ou perdição por escolha própria, não por predestinação, mas por escolha pessoal, decisão própria, livre-arbítrio. Quando Cristo cessar de interceder no santuário celestial, então será derramada a sua ira sem medida de misericórdia sobre aqueles que adoram a besta e a sua imagem. Onde as pragas vão cair? Não cairão num único país, como foi no Antigo Testamento, caindo sobre o Egito. Mas elas serão derramadas sobre todo o mundo, não ao mesmo tempo. Porque se fossem derramadas em todo o mundo ao mesmo tempo, seriam desnecessárias que as demais pragas fossem derramadas, considerando que todo mundo já pereceria nas primeiras. Primeira, segunda, terceira, quarta. Estas pragas não são universais. Se fossem, os habitantes da terra seriam inteiramente exterminados. Mas serão os mais terríveis flagelos que já foram conhecidos por mortais. Grande conflito, 629. Então, cairão em todo o mundo. Quem é o alvo das pragas? Elas cairão sobre quem? Sobre os ímpios impenitentes, sobre as igrejas apostatadas, sobre o paganismo, o espiritismo, sobre a confusão religiosa, protestantismo apostatado, a religião popular, Babilônia. O pastor Maxwell, teólogo, historiador, ele tem um comentário interessante a respeito de sobre quem as pragas cairão. As pragas caem sobre a besta e sobre as pessoas e as coisas que estão associadas à besta. As pragas caem sobre as pessoas que, tendo conhecido o melhor caminho, persistentemente decidiram
permanecer em seus próprios caminhos. Isso é rebeldia. E também decidiram permanecer no assassinato simbolizado por sua aprovação à perseguição aos santos remanescentes, guardadores do sábado, de estilo de vida amável e honesto. As pragas caem sobre os ímpios. Quanto tempo vão durar as pragas? Verso 10, a quinta praga, versos 10 e 11, diz que durante esta quinta praga, os homens ainda estão sofrendo as feridas, as úlceras da primeira praga, lá do verso 2. Então, irmãos, nós vemos que as pragas serão derramadas sucessivamente dentro de um período relativamente curto, mas seus efeitos perduram. Devem ser de rápida duração. Alguns teólogos dizem em torno de 1 ano, ou 1 ano. Bem, nós não temos referência à duração exata de cada praga e de todo o período das 7 pragas. Mas o comentário bíblico, ele sugere que a linguagem original apresentada aqui em Apocalipse destaca a ideia de algo repentino e inesperado mais do que a duração. Então, mais importante do que a duração serão as pragas, algo repentino e inesperado. Onde você estará durante o derramamento da primeira praga? Onde você estará durante o derramamento das 7 pragas? Onde você está hoje é um indicativo de onde estará durante as pragas. Eu tive um professor que dizia, não se engane, que você é hoje, você será amanhã. Ninguém muda da noite para o dia, salvo pelo poder do céu, que atuará se nós o permitirmos. A porta da graça ainda está aberta. O tempo da graça ainda não terminou, mas não durará para sempre. Logo se fechará a porta da graça, o tempo da graça se encerrará. Onde você estará durante o derramamento das pragas? Onde eu estarei? Vou terminar com uma citação e com 2 textos bíblicos. A citação está na página 629 do Grande Conflito. E diz: o povo de Deus não estará livre do sofrimento. Mas conquanto perseguidos e angustiados, conquanto suportem privações e sofram pela ausência do alimento, não serão abandonados a perecer. Que lindo esse texto. Mas ele não terminou. O Deus que cuidou de Elias não desamparará nenhum de seus filhos abnegados. O Deus que conta os cabelos da sua cabeça cuidará dos seus filhos fiéis. E no tempo da fome alimentará cada um dos seus filhos fiéis. Enquanto os ímpios estão a perecer, morrendo de fome e de pestilências, os anjos protegerão os justos, suprindo-lhes as necessidades. Irmãos, amigos, os ímpios estarão perecendo de fome e sob as pestes, as pragas. Mas os anjos estarão cuidando dos filhos de Deus, suprindo-lhes as suas necessidades. Onde você passará o período das 7 pragas? Falei de várias mazelas, de pragas que já caíram sobre este mundo. Inclusive uma está assolando o mundo nesse momento, Covid-19. Milhares, milhões, bilhões de pessoas morreram sob as pragas. Quem sabe o Covid-19 mate 1 milhão ou mais de pessoas. Pessoas que conhecemos, muitas que amamos. E isto é muito triste.
Mas mais triste do que isto serão aqueles que sofrerão as 7 últimas pragas. Porque muitos destes que morreram estão morrendo sob as mazelas do mundo, as pragas do mundo, hoje, neste tempo em que a porta da graça está aberta. Muitos destes tombaram pela morte, segurando nas mãos de Jesus Cristo. E em breve, ao Jesus voltar, eles vão ressuscitar para a eternidade. Mas aqueles que sofrerem as 7 últimas pragas estarão perdidos para a eternidade. O povo de Deus sofrerá sim, mas Deus cuidará de cada um deles diretamente e através dos seus anjos, suprindo as suas necessidades. Me acompanhe em Isaías 41. Isaías, o capítulo 41, o verso 17. Os aflitos, 41, 17. Os aflitos e necessitados buscam águas, e não há, a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Olha a certeza que nós podemos ter ao sermos fiéis a Deus. Eu os ouvirei e não os desampararei. O último texto, Isaías 33, o verso 16. A última parte. Falando dos fiéis de Deus. O profeta Isaías fala que para os fiéis o seu pão lhe será dado, as suas águas lhe serão certas. Deus há de suprir as necessidades dos filhos de Deus, ou dos seus filhos. Deus há de suprir as necessidades dos seus filhos fiéis. Oxalá você e eu estejamos entre estes, passando sim por sofrimentos, mas não desamparados, e tendo as necessidades supridas por Deus e pelos anjos dos céus. Que o Senhor vos abençoe. A você, a mim, aos nossos queridos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos orar? Graças a Deus pela segurança que nos dás de que a fidelidade, a lealdade, o amor, a obediência não serão vãos. Obrigado a Deus, porque o Senhor tem cuidado dos seus filhos. As 7 pragas cairão sem misericórdia, mas os justos que estiverem vivos durante este período estarão cobertos pela misericórdia do céu. Pai, onde estarei eu? Onde estará esse que me assiste durante as 7 pragas? Neste momento, clamamos pelo perdão de nossos pecados. Neste momento, clamamos pela santificação de nossa vida. Neste momento, clamamos pela tua misericórdia, por piedade do céu. Salva-nos, ó Deus. Entregamos o que temos e somos nas tuas mãos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Saber o que virá,
mundo atroz tentei encontrar um lugar pra chamar meu lar. Quando pude descobrir que este céu não é aqui, compreendi que o lar será numa terra grandiosa, onde mana leite e mel, numa terra gloriosa, onde habita o Deus do céu. Uma terra além do rio, numa nova Canaã, terra de esplendor e luz. Foi na Bíblia que aprendi essa terra no porvir. Decidi remar pra lá. Com Jesus seguro sigo, navegando rumo ao lar. Minha rota está traçada, meu farol é o Senhor. Se houver temporais, em Deus confiarei. Eu confiarei. Tenho fé no poder maior. Quando ao porto enfim chegar, com Jesus vou descansar.